bem. Está bem. Está ótimo. Está ótimo. Bem, agradecer a presença. Esta é mais uma iniciativa da Galeria Anjos Teixeira. Agradecer a vossa presença. E hoje vamos passar. Vamos fazer a apresentação de um projeto que se chamará, ou que se chama Livro Postal, e que é um pequeno livro que eu tinha na mão e que já não se usa. Quem é que me roubou? Ai, pronto, ninguém roubou, eu descansei. E terá outros temas, ou tenta ao mesmo tempo outras variações, mas que é uma forma de editar sem se comprometer ou sem comprometer. Há um cuidado com o tipo de papel usado, portanto um papel específico ou muito bom para a imagem fotográfica. Não tem texto, ou tem muito pouco texto, e os próximos são de continuar assim, exatamente por isso é que isto se chama livro postal e não se chama outra coisa qualquer. Para apresentar, para falar do material que está cá dentro, vai falar o Domingos Rodrigues. Ok. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a vocês estarem por aqui, à galeria, que o nosso fotógrafo fez o favor de fazer uma pequena provocação que eu compreendo. Eu conheço o trabalho dele desde há muitos anos, conheço esta preocupação também já tem há alguns anos e, portanto, ele durante muito tempo dedicou-se a várias coisas. Penso que o que fez, que chamou mais a atenção, era a parte da fotografia de natureza, não é? Essa natureza era normalmente questões ligadas aos seres vivos, e depois resolveu tomar um rumo que a mim agrada mais, que é a rocha, não é? A pedra. Ora bem, ele tem uma preocupação, é um fotógrafo, regista, e tem aqui uma preocupação sua, uma busca intensa que já dura há uns anos, que vem aqui no título deste livro postal: Prováveis ancestrais ocupações humanas. Este é um tema científico que é abordado sempre nas ilhas, porque quem foram os primeiros a chegar, quem foram os segundos. Portanto, no nosso caso, a preocupação, antes da colonização portuguesa, esteve cá alguém permanentemente, não esteve. Em algumas das ilhas esse assunto está mais ou menos fechado, o caso das Canárias, não é? Portanto, há vários estudos multifacetados, ou seja, desde das áreas como Insiro, da geologia, da análise de solos, até coisas mais complexas como, ou menos complexas, como a genética. Hoje é possível perceber qual é a percentagem de portugueses que têm ancestrais negros. Hoje é possível perceber ir mais atrás e perceber que o Homo sapiens, ou melhor, nós aqui somos Homo sapiens, temos uma percentagem de Homo neandertal. Portanto, há aqui uma série, seria interessante perceber se quem veio para aqui veio da África, não é? E aí seriam diferentes de nós até nisso, já não teriam percentagens de neandertal, porque o neandertal era europeu. E, portanto, esta busca incessante da colonização ou da estadia de seres humanos nas ilhas está, em alguns casos, clarificada, no nosso caso, não está. E, portanto, David, o que faz é uma coisa importante, não sendo um investigador, registra. E aí já não é mau. E no seu registro daquilo que é as prováveis ou não ocupações humanas, ele registra tudo. Ele já explicou que neste livro, enfim,
o core, o centro é a rocha, não tem construções, e portanto o interessante é que ele parte do óbvio, daquelas coisas que qualquer pessoa pode olhar aqui neste livro postal e noutras exposições que ele já fez. Na realidade há muito mais material do que o que está aqui, mas nós estamos a falar deste livro. E portanto ele parte daquilo que é óbvio, que são fotografias onde se podem ver claramente e inequivocamente aquilo que é a mão humana, não é? Quando estamos a falar de lapas, coisas assim, portanto não há minimamente possibilidade de ser uma coisa natural. E depois ele vai na sua busca incessante, transpondo já aquilo que pode ser ou não, os prováveis, e começa a entrar aquilo que é a minha zona, não é? Que é a zona da rocha e das formas, diversas formas que as rochas vulcânicas têm, no seu estado natural, como se formaram, e depois com os efeitos da erosão. Portanto, estes dois processos do vulcanismo e de erosão têm formas, essas formas naturais, e ele, muito bem, aventura-se, arrisca, e vai desde aquilo que claramente é humano, até aquilo que eventualmente é só uma forma natural, mas que para ele lhe gera essa inquietação e essas dúvidas. Nós temos aqui fotografias que estão exatamente nessa franja que, se fosse eu, provavelmente não estaria de acordo com ele, mas isso é normal e não quer dizer que eu tenha razão, não está de acordo, quer só dizer que eu possa ter uma explicação plausível, mas que pode não ser. Portanto, nós não... Estou a olhar a ver se podíamos ver, mas tem aqui claramente fotografias. Pronto, esta, eu diria, se fosse comentar um pouco, sei lá, isto é pouco provável que seja natural, é que estava. Na mão da por cima. Então, portanto, estas formas não são inequívocas e são depois a isto cabe um trabalho científico, não é? Aqui não há dúvidas, estas se são da época da colonização, se são anteriores, se são possíveis, isso aí é outra guerra. Portanto, aí já caberá às pessoas, a arqueologia, um pouco trabalhar estas questões, a analogia, por aquilo que nós temos, porque nós também sabemos que tivemos guanches aqui, não é? É um facto, e portanto eles foram trazidos e acabaram por desaparecer. E, portanto, estas já são infraestruturas mais recentes, do lado esquerdo, e vamos tentar, aqui ele já arrisca, não é? Ele tem a sua interpretação, eventualmente eu como geólogo terei outras tendências, não é? A dizer que isto é mais um processo natural, ou estas aqui, por exemplo, em que ele vê riscos e vê formas e que eu provavelmente não consigo ver, mas apesar do nosso posicionamento diferente, ele tenta registar, que é o que compete ao fotógrafo, isso é importante. Estas coisas podem não se resolver hoje e resolverem-se daqui a 100 anos, e estas fotografias estarão lá, e eventualmente estas coisas podem não estar, porque aquilo que nós sabemos, a ocupação antrópica, a nossa influência, muitas vezes de destruição, por razões várias. Portanto, enfim, aqui é uma interpretação dele, eu tenho dificuldades em dizer que isto é natural, não é? Mas pode ser, aqui eu não tenho dificuldades em dizer que pode ser mesmo natural. Portanto, isto só para dizer que ele sai da sua zona de conforto, não é? Mas o que é bom quando as pessoas trabalham em coisas que não são a área delas, tenha esse arrojo de se chegarem para a frente. Muitas das vezes, mesmo em ciência, esse é um problema. Nós somos geólogos, dizemos que isto é assim porque sempre disseram que é assim e que foi assim, muitas vezes não arriscamos, não vale a pena arriscar e expor-nos, não é? E portanto o que tem de bom é o trabalho dele, é que ele arrisca tudo naquilo que ele acredita, não é? E aqui estão fotografias de muitos anos e muitas caminhadas e que eu sei que estão, e portanto e de muitos milhares de, agora já não se diz toneladas, diz terabytes de fotografias que têm essa particularidade. Independentemente do que seja a progressão do conhecimento científico, é um registro importante e é um contributo de um fotógrafo
que há de continuar a ter estas inquietações, como eu lhe chamo, que é, mas afinal, não dizem que não teve cá ninguém, que nós fomos os primeiros, mas estas formas que se encontram noutros sítios onde houve outros primeiros que não os europeus, não há aqui uma relação. Acho que há aqui também que é um dos objetivos disto, ao que me parece, mostrar a lacuna de conhecimento nesta área. Mais uma vez, não lhe compete a ele ser antropólogo, ou geólogo, ou outra coisa, mas a importância deste trabalho é também chamar a atenção para formas, para informação que possa ser mais tarde, ou a partir do momento que o fotógrafo tira estas imagens, possa ser analisada, estudada e chegar-se à conclusão ou não, porque isto da ciência também é evolutiva, hoje é e amanhã deixa de ser, é assim o conhecimento, aquilo em que hoje temos a certeza que é, passado uns tempos deixa de ser a certeza até se provar exatamente o contrário, por isso, e obviamente sendo meu amigo, mas este é um contributo importante, eu espero que para a próxima alguém... Acho que isto é realmente importante e em vez de ser um livro postal, seja uma recolha muito mais sistemática e eventualmente com mais texto classificado de coisas que serão já certezas, mas em relação àquilo que fazes, acho que deves continuar assim, nas tuas incertezas, porque isso é que é o importante, passar além daquelas barreiras que nós estamos habituados para questionar. E eu diria que este livro postal aqui o que faz é, apesar de ele ter, eu não sei se punha prováveis, se calhar não punha, deixava, é questionar o que é isto e façam o favor de explicar das diversas áreas do conhecimento, porque isto depois aqui, enfim, há coisas que eu posso discutir com ele, haverá outras áreas como a área ligadas à antropologia, por exemplo, que eu não posso discutir, ou à genética, ou às artes rupestres, ou estas formas, mas é um contributo importante, sobretudo numa chamada de atenção, do meu ponto de vista, de algo que não está estudado e que não há respostas, me parece a mim, porque ninguém ainda pegou nisto para olhar. Ele vai continuar a ter esta inquietação, eu espero que sim, porque continua no tema que é a rocha, não é? E para além das outras coisas, acho que vale a pena. É um registro minucioso, já leva muitos anos nisto, acho que da próxima vez merece uma coisa maior, porque há muitas formas e há muitos pontos de interrogação para mim e acho que para ele também. Na realidade, a vantagem do fotógrafo é que muitas vezes a fotografia, e tenho aqui pelo menos uma, como estou a lembrar, é que, enfim, ele escolhe não só o elemento rocha, mas muitas vezes escolhe também o elemento sombra como elemento de valorização, que é uma coisa que os não fotógrafos, pelo menos os não fotógrafos são bons, não fariam. E isso é uma das coisas que se nota, portanto, que as composições têm não só o elemento forma, rocha, mas também utiliza o elemento volume, utilizando as questões da luz e as questões da sombra, e portanto, muitas vezes isso ajuda a fazer uma interpretação daquilo que é, o que ele pensa ser, enfim, uma forma de... Eu penso que, enfim, tu o dirás, mas de qualquer das maneiras, o que te interessa é mesmo, apesar das lapas, o que te interessa é mesmo as formas que possam ser humanas antes da colonização, certo? Certo. Pronto. Portanto, que são realmente a área mais difícil da coisa, porque não temos, ou seja, é a área onde o aporte pode ser maior, não é? Onde esta preocupação te leva a passares
esse tempo todo, esses anos já a tirar estas fotografias e essa é a parte menos confortável, não é? Mas é assim, a parte onde nós temos certezas nenhumas, absolutamente nenhumas neste momento, a não ser analogias, não é? Analogias eventualmente com Canárias, mas pouco mais. Não temos Açores, não é? Não temos, no sentido que não há ocupação conhecida, portanto aqui tudo o que está à volta, em termos de ilhas e mais perto, seria seguramente as Canárias, que seria o sítio lógico, não é? Até porque não é só isso, as Canárias chegaram a ser administradas por nós, ou pelo menos parte, não é? E portanto haveria aqui um fluxo depois, não é? Que pode até contaminar os guanhos, mas antes também é provável que, sei lá, que por alguma razão houvesse a chegada, não é assim tão longe, não é? Também não é assim tão perto, mas mesmo assim, essa é uma possibilidade e portanto essa é a parte mais arriscada e realmente é a parte que carece mais de respostas, não é? Enquanto o levantamento etnográfico já conhecido. Parece-me. Em relação à parte técnica, eu tenho uma lista de sítios a voltar com as horas. Voltar em tal e altura do ano. Voltar a tal sítio no solstício de inverno, manhã. Voltar no solstício de verão, à tarde. Que eu estou convencido, e inclusive isto não é uma teoria minha, já li isto em outras publicações, que o jogo de luz-sombra eram propositadamente usados. E há uma coisa que foi publicado pelos Açores, ou pela Antonieta, que se chamava, como é que era o nome do livro? A Marca Invisível. A Marca Invisível. E de facto acontece isso muitas vezes, que é, nós passamos num sítio em que não está lá absolutamente nada, a luz muda e, como é que está aqui? E nós passamos e não vemos absolutamente nada. Eu estou a falar de mim, que ando a olhar para as pedras, ando a olhar para a rocha, e acontece. Por exemplo, há dias estivemos num sítio com a Luísa, que já tinha estado lá uns meses antes, tinha estado a olhar para a Furna e com a certeza absoluta, esta Furna não é só uma Furna, e fiquei há horas a olhar para aquilo, não vi absolutamente nada. Agora chego lá, olho, pois, tem ali uma marca. E tem a ver com o solstício de inverno, ou seja, aquela marca está feita para só ser vista nesta altura do ano. Acho eu. Porque noutra altura do ano não se vê, não tem qualquer, não é visível, desaparece completamente. Há o cuidado sempre da posição em que fotografo, como é óbvio, porque nós temos o nosso cérebro assume que a luz vem de cima, portanto se nós fotografamos a coisa ao contrário, começamos em quadro de côncavo, começamos a ter convexo, ou seja, onde é que tem uma cova, começamos a ter uma lomba. E convém, se a ideia é mostrar as coisas, convém que sejam, convém que tenham uma leitura imediata e que não seja preciso andar a fotografiar as voltas para tentar descobrir o que é. No meio desta coisa toda, eu tenho a minha grande preocupação não é o que eu fotografo ou o que eu vejo, ou o que eu vejo e fotografo, é o que eu não vejo. Como chãozinha de saber que poderá haver muito mais informação ali do que eu estou a ver e não consegui vê-la, é uma coisa que a gente tem absolutamente. É terrível. E nas Furnas, por exemplo, as lapas, vamos lhe chamar de lapas, como o povo chama isso cá, dentro das lapas
a quantidade de marcas, quando falo de marcas estou a falar de gravuras dentro das lapas, é descomunal. Eu quando estou a dizer que é descomunal mesmo, há imensa coisa. Há imensa coisa mesmo. Que por norma, e muitas vezes acontece, que é, eu às vezes fotografo. Eu fotografo o que vejo, o que não vejo, não sei o que fotografo. O que eu acho que estou a ver, o que eu acho que não... eu às vezes olho para uma coisa dele que é estranho. E fotografo porque é estranho. E depois vou ver. Mas acontece muitas vezes depois fazer planos gerais àqueles que se consegue, porque a maior parte delas não se consegue. Precisava de equipamento para o qual não tenho dinheiro para chegar. Mas a maior parte das vezes faço mais ou menos planos gerais para poder depois olhar, quando chego a casa olhar e tentar perceber o que é que eu não vi lá. Até porque lá temos, é demasiada informação. A quantidade de informação que cá em cima é de tal forma que é aflitivo, depois se olha para um lado vê-se uma coisa, vira-se e vê-se outra, e olha-se para cima e tira outra, e possivelmente... Outra coisa que convém, lembrava agora deste porque ia falar no chão. Outra coisa, todas estas coisas que eu vou apanhando, vou trazendo, e que são às centenas lá em casa, isto está apanhado em cima da terra. Eu não faço isto para apanhar nada. Isto está apanhado em cima da terra. Está em cima da terra. Normalmente as que eu apanho estão em zonas que ou estão em linhas de água, portanto, são zonas que aquilo não vai ficar lá. Normalmente. Depois há peças que eu trago que não são exatamente, não estão em zonas de risco, mas é por comparação. Por exemplo, estas 3 peças, esta estava dentro de uma linha de água, aquela não estava num sítio que ia ficar lá centenas de anos até encontrar. Trouxe-a porque achei que era uma peça exemplar e como já tinha uma outra série de coisas mais toscas, disse, bem, isto é a confirmação do resto. É claro que o público vai achar que aquilo não, que é aquela coisa que a natureza que andou lá num dia que estava chateada com o teto a esfracar e fez aquela coisa e eu devia ter visto que está bom, não tem problema absolutamente nenhum. Eu olho para ali e vejo uma coisa feita por seres humanos. Não é claro. Eu não pensei que era, estou a dizer que vejo. Agora vá ver, é difícil porque na realidade a natureza tem uma multitude de formas e nessa multitude aparecem-nos sempre coisas que com uma boa sombra, não é? Agora, só para dizer do que é que eu estava a falar, tem aqui uma fotografia, não é? Que foi tirada neste preciso momento. Se eu tirar esta sombra aqui, vou tirar num dia depois, não sei, isto não é nada, provavelmente. As primeiras fotografias que fiz esta pedra e devia ter para aí uns 20 anos. Mas pronto, isto só para dizer que... E só descobri esta imagem há meia dúzia de anos. Há aqui um conflito, não é? Entre aquilo que eu possa pensar e aquilo que eu quero encontrar, não é? E aquilo que o preocupa, sobretudo essa preocupação de aquilo que eu não vejo, é o normal. O conhecimento é feito assim, não é? Hoje não vejo nada, amanhã vejo outra coisa, passado 3 dias já me vejo outra, e portanto isso é um método de trabalho que nós utilizamos. Chegamos a um sítio, também não vemos nada, vamos embora, chegamos lá outro dia e sentamos ali, e às vezes aparece, outras vezes voltas e vens. Portanto, isso é o processo normal do conhecimento. Aqui o que é conflituoso é que as formas geológicas, tanto das rochas sãs ou através da sua evolução, são milhões delas e há uma porcentagem seguramente, nós podemos olhar sempre para as nuvens e ver formas, cabeças, porque há uma multidão. Portanto, é este campo, enfim, onde nós podíamos argumentar que é um campo difícil, mas do meu ponto de vista continua a tirar fotografias, porque se elas não forem, serão seguramente coisa de processos naturais. Portanto, se as pias que tu achas que são feitas, muitas delas podem ser feitas, ou podem ser processos naturais e não deixam de ter a sua beleza na mesma enquanto fotografia. Enquanto argumento para aquilo que te preocupa, eventualmente, algumas podem não servir. Mas isso também não é por aí. Não é? O levantamento
não tem que ser forçosamente só com esse objetivo. Daqui a 10 anos tu tens outro objetivo, ou daqui a 5, e se calhar vais pegar outra vez nessas fotografias. Eu terei tendência, e nós teremos sempre tendência a explicar as coisas como processos biológicos, aquilo que nos parece que tem explicação. Mas isso não quer dizer que eu tenha, sei lá, eu vou só exemplificar algumas coisas que a gente já discutiu um bocado, não é? Só para sabermos do que é que estamos a falar. São as últimas, acho eu. São aquelas das bolhas dos corais que eu disse que eram. São estas aqui. Não é? Tem estes buracos e estes buracos estão alinhados. Eu consigo arranjar uma explicação natural para isto. Eventualmente não tão grandes, mas isto normalmente quando uma esquadra lávica se movimenta tem gases e deixa estes buracos. Certo? Aqui depois há uma erosão nestes mesmos buracos e nesta fotografia vertical eu consigo arranjar essa explicação. Ou seja, a explicação pode ser plausível, como pode ser plausível outra. Nisto eu consigo, nestas fotografias não há nenhuma forma, não é? Nestas aqui eu não consigo explicar coisa nenhuma. Não tenho nenhuma maneira de explicar nada, porque isto não representa rigorosamente nada de natural, mas aqui muitas vezes, ou seja, há aqui agora terão as pessoas utilizado aquilo que eram as formas naturais para utilizá-las para aquilo que eles queriam, também é uma possibilidade, não é? Nós temos formas naturais e as pessoas utilizam essas formas naturais e isso é conhecido, não é? Porque a rocha foi sempre um recurso, seja para o que seja, né? Desde a habitação até construção, até o que seja, não é? E portanto, esta será a zona onde eu consigo tentar arranjar alguma explicação. Esta minha explicação não invalida que isto possa ter sido utilizado posteriormente ou à sua formação por seres humanos para coisas, sei lá o quê, porque aí eu já não posso dizer muito, não é? Agora aqui eu aqui não digo nada. Portanto, esta é a franja, não é? A tal franja que eu digo, onde, por exemplo, em que algumas destas coisas eu posso aqui tentar explicar, erosão do mar, mas depois há outras que eu, enfim, não consigo explicar muito, são demasiado óbvias que ali possa ter alguma intervenção. Portanto, só para te dizer que não é pelo facto de o geólogo dizer que isto tem explicação geológica que essa questão não possa ser utilizada a bem das pessoas, as formas geológicas não serem depois utilizadas pelos hipotéticos possíveis habitantes, não é? Possam ter estado aqui de passagem ou durante algum tempo, o tempo suficiente para deixar marcas. Olha, só em relação a 3 pontos colocados de determinada forma, qualquer uma delas tem. Ou seja, já pego nestas formas e a primeira coisa que eu faço, e normalmente quando as levanto os pontos estão num sítio em que eu estou à espera que esteja. Também já peguei nelas e deixei-as lá. Não tem, não vale a pena carregar. Pegamos a luz, fechamos a porta. Muito agradecido. Okay.